está no ar, está entrando no ar agora aqui. Na live de hoje nós vamos falar sobre segurança alimentar, as pessoas estão chegando aqui, vamos dar só uns 5 minutinhos aqui para que as pessoas já sejam avisadas. O André aqui voltou, aqui o André está voltando. As pessoas estão começando a chegar. Nós temos só um probleminha técnico aqui com uma participante, a Vera, que está chegando daqui a pouquinho, mas vamos daqui a pouquinho já começar a conversar com as pessoas aqui, os nossos convidados. Nós temos o Cauã, nós temos a Suzana, o André, nós temos o nosso deputado aqui também, Carlos Janazzi, para falar nessa tarde um pouquinho aqui, bater um papo com as pessoas aqui que nos acompanham nas redes sociais, sobre a segurança alimentar nesse momento da pandemia que nós vivemos aqui no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil e especialmente aqui, tratar um pouquinho da cidade de São Paulo, né, do nosso estado, o estado de São Paulo, como é que nós estamos enfrentando isso sob o aspecto da alimentação, né, da agricultura, do pequeno agricultor, da alimentação saudável. São vários assuntos aqui que a gente vai tratar, e as pessoas estão entrando aqui, ó. As pessoas que estão entrando, nós estamos transmitindo nessa nossa live aqui pelos 2 Facebooks, né, 2 páginas, a nossa e a do deputado Carlos Janazzi, e as pessoas vão entrando aqui, vão fazendo perguntas, participando para a nossa página aqui, Celso Janazzi _oficial, e pode assistir também do Carlos Janazzi _oficial. Eu acho que ver. Tá entrando, a Célia está entrando aqui, já começou, boa tarde, a Cláudia Martinho, só está começando a entrar, a participação, o Arlington Nakazal, o Nakas chegando, o Caio Rubinho, o Zinê, debate fundamental esse de hoje, as pessoas estão passando fome, precisa de política pública para isso, é importante mesmo, falando Caio Rubinho. Simone Coelho, professor Antônio Ormundo entrando aqui, Joane Mota, muitas pessoas já entrando, já fazendo sua contribuição, aqui participando, e hoje, para falar um pouquinho de segurança alimentar, aqui, ó, daqui a pouquinho, eu acho que nós vamos já, daqui a pouco, começando, porque a Vera, deixa eu ver aqui, a Vera... Parabéns. Reativar a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional na Câmara Municipal. Tem a Mari Martins colocando uma mensagem aqui da Frente Parlamentar de Segurança Alimentar. Importantíssimo esse debate na Câmara Municipal. É importante o trabalho que vocês estão fazendo, né? Nesse grave momento que nós estamos vivendo aqui, da pandemia, né, do coronavírus. Quem saiu? E pode assistir. André, né? André saiu. Então, acho que eu vou... Olha lá, a Vera está entrando, ó. Vera, boa tarde, Vera. Oi, boa tarde. Desculpe aí, gente. Eu sou meio lerda nessas coisas. A tecnologia, essa tecnologia a gente tem que dominar, começar a aprender, Vera, né? Todos nós estamos aprendendo nesse momento, fique tranquila. Tá bom. Todo mundo agora virou youtuber na marra. Não tem como. A gente só vai existir se estiver nessa rede agora, senão não tem como. Até no Facebook hoje. Tem que ter tudo agora, senão... É verdade, gente. Desculpem ao atraso. Então, vamos começar aqui. O André deu um probleminha técnico, saiu, mas é assim, gente, as lives são desse formato, a gente vai tendo, quem vai tendo problema, vai entrando, vai saindo, e a gente vai iniciando nossa conversa de hoje. Em primeiro lugar, agradecer, né, a presença de vocês, do Cauã, da Suzana, da Vera, do André, do Carlos aqui, do nosso deputado Carlos Janazzi, e estar aqui batendo papo com a gente, trocando uma ideia sobre esse momento, quais as formas que a gente tem de contribuição, quais os problemas que a gente está vendo aqui em relação à segurança alimentar, sobre todos os aspectos, né? Sobre nós
principalmente, nós vivemos na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, nós temos em torno de 25 mil pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, é importante esse assunto aqui que nós vamos tratar, porque esse diz respeito a essas pessoas também aqui que estão sem condições, sem atendimento, né, sem o amparo aqui da Prefeitura de São Paulo, sem o amparo do governo do Estado, né, e uma quantidade imensa de pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, e a gente tem, no outro lado, produtores rurais, né, produtores rurais produzindo alimentos, e a gente vai discutir uma forma desse produto sustentável, organicamente sustentável. Aqui então o André está voltando. Aí, agora sim. Agora temos todos os participantes aqui na nossa live. Obrigado também, André, pela sua participação. A todos vocês que estão aqui nessa tarde de feriado, né, na cidade de São Paulo, para bater esse papo. E nós temos, então, de fazer a apresentação dos componentes dessa mesa, dessa live. Nós temos a Vera Helena, que ela é nutricionista, ela é mestre em saúde pública, ela é representante do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, o Comusan. Faz esse trabalho, uma participação sempre ativa lá na Câmara Municipal, ela é frente parlamentar da segurança alimentar. Muito bem-vinda, muito obrigado, Vera, a sua participação. Temos também o André Lúzia, que é membro do Conselho de Pesquisa, Democracia, Saúde e Ambiente. Obrigado, André, pela sua participação aqui. É sempre muito importante a sua presença, suas colocações aqui a respeito desses temas. Temos a Suzana Inês, né, socióloga, educadora social e representante também do Fórum das Mulheres, né, da Zona Oeste, dentro do Comusan, do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Obrigado, viu, Suzana, pela sua participação. Temos o Cauã Nascimento, ele é bacharel em gestão ambiental pela USP, educador ambiental em projetos sociais e representante do Instituto Feira Livre e permacultor. Cauã, obrigado também pela sua presença. Eu acho que vai ser uma live muito importante, um assunto muito importante para todos nós. E temos também aqui nosso deputado, sempre presente aqui, Carlos Janazzi. O Carlos Janazzi, a gente tem que fazer uma ressalva aqui, que o Carlos está em 3 lugares, ele se desdobra, ele está na sessão da Assembleia Legislativa, está votando o projeto lá, fazendo intervenção, apresentou emenda para isso, e está aqui com a gente nessa live, quis fazer essa participação aqui, importantíssima, que entende muito desse assunto, participa muito na rede, no estado de São Paulo também. Então, obrigado também, Carlos, pela sua participação. E eu, para começar, então, cada um fazer uma apresentação rápida. Carlos, eu acho que eu vou passar para você, que como você está no processo de votação na Assembleia Legislativa, acho que é importante você fazer a sua fala, e depois a gente faz uma rodada de apresentação geral e a gente vai entrando nos assuntos. Bom, boa tarde, ou quase boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos e a todas. Quero saudar todos os participantes dessa live, a Suzana, o Cauã, o André, a Vera, o Celso Janazzi, pela organização da live, de um assunto muito pertinente, muito importante. Sempre foi um assunto importante, agora, nesse momento, é mais importante ainda. É um assunto muito oportuno trabalhar essa questão, debater essa questão da segurança alimentar como um direito para toda a população. É um assunto fundamental. Como o Celso disse, nós estamos votando agora, debatendo e já votando o projeto de lei que antecipa o feriado estadual de 9 de julho para o dia 25 agora de maio, que é na segunda-feira. Ele está em debate, esse projeto. Até tem um fake news rolando aí na praça, que eu já quero desmentir, que no projeto tem um artigo sobre lockdown. Né? Não tem, na verdade, foi uma emenda apresentada que não foi acolhida no Congresso de Comissões, mas saiu aí como uma notícia de que haverá votação hoje na Assembleia, agora que a Lesp está debatendo lockdown, mas não há esse debate. O que será provavelmente aprovado vai ser esse processo de antecipação do feriado de 9 de julho para o dia 25. E morre aí o assunto. Eu apresentei emendas, por isso eu estou acompanhando aqui na sessão, também online, virtual,
e eu tenho que fazer intervenções e defender a emenda que eu apresentei ao projeto, que é a emenda que trata de uma questão fundamental do combate à pandemia. Tem, é lógico, a questão do isolamento social, investimento no SUS, né? Acesso à saúde para todos, mas, sobretudo, proteção social, investimento em projetos, em programas de renda básica, senão não haverá combate real à pandemia no Brasil, e muito menos aqui em São Paulo, nem na cidade e nem no estado de São Paulo. Por isso que eu vou ter que ficar me deslocando para essa live, depois tem uma outra que eu já entro em seguida, então a gente fica indo de live em live, mas eu tenho certeza aqui que nós temos especialistas, militantes, que vão dar uma grande contribuição para esse debate, para a gente aperfeiçoar o nosso entendimento sobre segurança alimentar, que é uma área muito importante, que eu acompanho esse debate também, logicamente, mas eu acho que é um momento, Celso, de ouvir, e eu depois faço aqui algumas considerações. Eu acho que você pode fazer uma rodada com todos eles. Eu vou ficando, se precisar sair, eu volto e faço algumas considerações em seguida, tá bom? Tá ótimo, Carlos. Obrigado pela sua participação aqui. Então, antes, vou passar para vocês poderem falar, acho que você, sentido do relógio aqui, passar para o Cauã para fazer umas breves considerações, a gente faz uma rodada e depois a gente vai entrando também nos assuntos. Cauã. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer esse espaço. Eu acho que, como representante do Instituto Feira Livre, para a gente é uma oportunidade bastante importante de participar de um debate com articuladores dentro da gestão pública. Nossa atuação, ela preconiza a independência do governo para ter autonomia, porém a gente entende que precisa trabalhar de forma harmônica. Então, eu sou o Cauã, sou bacharel em gestão ambiental, atuo no Instituto Feira Livre hoje, que é um ponto de comercialização de alimentos sem veneno no centro de São Paulo. A gente trabalha de uma forma um pouco diferente, expondo tudo ao preço de custo, mostrando quanto que o agricultor recebe por cada quilo de cada alimento que chega ali, e com transparência mostrando como que a gente se mantém, que é com 35% em cima desse preço. Então, basicamente, entendo que é uma ponte importante com o campo, e estou aqui para a gente conseguir estreitar essas questões nesse debate. Agradeço. Obrigado, Cauã. Passo para a Suzana. Boa tarde, né? Já fui apresentada, sou Suzana, sou conselheira de Segurança Alimentar na cidade de São Paulo. A gente vem trazendo algumas discussões que, assim, esse período de pandemia, ele evidenciou uma realidade que a gente já vem percebendo, notando e denunciando e tentando fazer ações, que é a questão da insegurança alimentar. Não é fome no sentido de dizer, eu quero ter esquelético. Não, é fome no sentido de faltarem os nutrientes e o acesso ao seu desenvolvimento saudável. Nossa Constituição, ela coloca a dignidade humana como um dos seus fundamentos. E falta de alimentação quebra, basicamente, a dignidade humana. Então, agora, nessa pandemia, têm sido feitas pelo poder público ações emergenciais. Uma delas é a questão é um programa de cozinha solidária, né? Então, um edital de chamamento de organizações sociais para fazer preparo e distribuição de alimentação nas regiões de vulnerabilidade. A gente entende essa iniciativa muito importante e a gente está recuperando. Porque, assim, não é para fazer ação só no período de emergência. Emergência a gente já vive. A dificuldade de ter uma alimentação saudável, a gente já tem há décadas colocando. Se tentaram cozinhas comunitárias, se tentaram na nossa história da segurança alimentar aqui em São Paulo, a partir do programa Fome Zero, se tentaram muitas ações. Vem se tentando, existiam programas. Nas conferências regionais, nós estamos chegando em 2020, após ter passado por uma conferência regional, que a gente, em São Paulo, uma conferência que a gente fez 6 pré-conferências regionais. E nessas conferências surgiu de novo a questão da alimentação, de chegar à alimentação pronta, porque o acesso da alimentação e o preparo da alimentação nas regiões de maior vulnerabilidade é muito complicado, inclusive pela questão de logística. Uma pessoa que leva 3 horas para chegar no trabalho e 3 horas para voltar,
Quando que ela vai preparar? Então, existem, e com que recurso também, porque está muito difícil. Antes dessa pandemia já estava muito difícil a situação. Então, o Conselho de Segurança Alimentar, existe um comitê de crise, a Vera vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente tem se debruçado, tem se esforçado, se empenhado em apresentar propostas para o poder público, que são, as conferências são a voz do povo para a gente poder levar enquanto representante da sociedade civil. Então, nós temos levado propostas, não tem sido fácil esse diálogo, não tem avançado muito esse diálogo, mas agora a gente entende que é uma estratégia, que é um momento de dizer, não queremos só ações emergenciais. Existe uma possibilidade de traduzir essa ação emergencial numa política pública. E quando a gente fala de proteção social, que é dever do Estado, para garantia dessa dignidade humana, a gente entende que essa política pública de oferecimento de comida, inclusive a gente elaborou uma minuta, um projeto de lei para poder transformar esse edital, que é uma ação emergencial, em algo que tenha consistência e continuidade, e que está respondendo aos anseios da população desde as conferências e desde muito antes desta conferência, a gente integrá-la como uma ação intersecretarial. Então, não é só fome, não é só encher barriga, a questão da empregabilidade, a questão do desenvolvimento local, porque esse projeto, quando ele se propõe a oferecer comida, ele se propõe a que seja favorecido a contratação de pessoas da região e pessoas que foram afastadas dos seus empregos por motivo dessa onda de desemprego que a pandemia trouxe. Mas não só isso, a gente também significa valorizar o comércio local, e a gente está puxando, o edital não conta isso, mas nós estamos também puxando para valorizar o produtor rural, o pequeno agricultor, o médio agricultor das regiões. Então, com relação a isso, também tem muitas propostas que vieram da conferência. Nessa minuta de projeto de lei que a gente está discutindo e elaborando, que tem já uma referência, esses pontos têm que ser ligados. Os circuitos curtos de abastecimento, o desenvolvimento local e o acesso à alimentação saudável, o emprego e renda, também a utilização de espaços, porque existem espaços, por exemplo, tem uma organização que quer fazer esse edital, responder esse edital, utilizando uma cozinha do céu. O céu que fica na periferia, os céus têm uma localização muito boa, né, porque eles estão em regiões de vulnerabilidade. E por que a cozinha está sem esse uso? Ela pode ter esse uso social, ela pode trazer esse benefício para a população. Então, são várias coisas, utilizar melhor o espaço público ocioso, integrar com outras ações, porque a saúde, a educação, a assistência social, elas sabem quem está precisando, elas têm esse contato. Então, com esse projeto, a gente tentaria fazer mais uma ação de integração, uma política pública de integração dessas ações para realmente proteção social, que são ações soltas. Proteção social é um conjunto de ações. Acho que consegui resumir, não sei, qualquer coisa, fala mais depois. Obrigada. Tá ótimo, obrigado, Suzana. Eu passo para a Vera agora. Vera. Então, Carlos, Celso, eu só queria, assim, é um momento de apresentação ou a gente já traz um pouco qual era a nossa pauta de cada um de nós, como a Suzana colocou? Eu acho que faz uma rodada de apresentação assim, depois a gente volta colocando, focando, porque como o Carlos disse, vocês são especialistas, a gente vai ouvir de vocês, o que é preciso, né, os encaminhamentos que a gente vai fazendo, vocês é que dirão. Tá, então, eu acho que é importante a gente lembrar, né, que nós temos aqui no município, a gente falou várias vezes do Comusan, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, desde 2001. Então, a gente vem, né, como sociedade civil e até como poder público, porque eu, como funcionária pública, também representei, né, a Secretaria Municipal da Saúde, e na época, em 2002, até a Secretaria do Abastecimento, nesse conselho, né. Então, acho que assim, a gente tem aqui no município uma história, né, de participação e controle social, e que a gente tem que deixar bem, acho que deixar à mostra e
e valorizar, né? Infelizmente, não é o que está acontecendo no atual momento, né? Eu acho que a gente pode observar que dentro das várias iniciativas que o poder público, tanto do Estado como do município, não chamaram para essa discussão as instâncias de participação e controle social, né? Nem da saúde, nem da assistência social, nem da segurança alimentar e nutricional, nem os conselheiros participativos, que são aqueles vinculados às subprefeituras. Então, acho que, assim, essas várias ações, elas acabam tendo uma fragmentação, uma falta de articulação, né? Embora tenha se criado aí um comitê do Cidade Solidária, mas a gente percebe que, mesmo dentro dele, as secretarias não é uma coisa tão orgânica essa articulação entre direitos humanos, assistência social, saúde, educação e o próprio desenvolvimento econômico e trabalho, que é a secretaria onde o Comusan está vinculado, né? É importante a gente lembrar que a gente tem no município uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, né, que foi criada em 2013, quando o município aderiu ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, a gente tem um CISAM, né, que tem uma estrutura semelhante aos outros sistemas, né, que é o SUS, o SUAS, né, e dentro desse sistema a gente tem as conferências, como a Suzana colocou, temos os conselhos, temos uma Câmara Intersecretarial de Segurança Alimentar e Nutricional aqui, no caso do federal é interministerial, né, e até intersetorial, porque não são só ministérios, mas tem outras instituições que compõem, porque a questão da segurança alimentar, ela é eminentemente intersetorial, né, e ela precisa dessa articulação. E a gente tem os equipamentos, né, ou a rede de equipamentos de segurança alimentar e nutricional, que aqui no município de São Paulo é muito pequena, né, quando a gente, na verdade, quem comporia isso? Seriam as unidades escolares, as unidades de saúde e alguns equipamentos próprios, que seriam os bancos de alimentos, que aqui no município só temos um, né, temos 12 milhões de habitantes e um banco de alimentos. A gente vem trazendo, nós já fizemos 7 conferências de segurança alimentar e nutricional no município. Em todas elas, a gente reforça a questão de que a gente teria que ter pelo menos um banco em cada macro-região, né? E isso não foi implementado. Já fizemos várias sugestões de usar os mercados municipais para isso, que teriam condição de ser esses espaços, né? E temos um conjunto de outros equipamentos que são centros de referência de segurança alimentar e nutricional, que, teoricamente, seriam a porta de entrada, né, das demandas e das articulações nas regiões, que só temos 2, né, que é o Centro de Referência do Butantã, que foi criado na raça, né, há muito tempo atrás, com uma participação muito grande da Secretaria do Verde e Meio Ambiente na época, porque ele está inserido dentro de um parque, né, municipal, e que está no momento fechado, porque como ele está dentro de um espaço que era um antigo lixão, ele tem alguns problemas estruturais que começaram a se agravar agora no último ano, e então ele estava funcionando em parte e agora ele está totalmente desativado. Então, no momento desse, né, que seria um espaço onde a gente poderia ter, né, uma ativação das ações ali naquele território, o centro de referência não está funcionando. E a gente tem o Centro de Referência de Segurança Alimentar na Vila Maria, onde também está localizado o Banco de Alimentos. E acho que é importante a gente lembrar que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é que de alguma forma coordena as ações, ela tem um quadro de pessoal muito pequeno, né, ela não tem uma tabela de lotação de pessoal efetivo, de funcionários que podem ser concursados e ter um desenvolvimento de um processo de trabalho ao longo do tempo, então isso dificulta bastante, né?
E a gente tem, a gente tem um plano municipal de segurança alimentar e nutricional e uma política municipal de segurança alimentar e nutricional, todos eles com decretos e leis, né? E a gente, dentro do Plano Municipal de Segurança Alimentar, a gente tem como diretriz a questão do monitoramento das ações, né, de segurança alimentar e nutricional, e a proposta da constituição de um observatório de segurança alimentar, que nunca foi implementado, mas que agora, nessa situação de pandemia, os conselheiros de segurança alimentar, com vários outros voluntários da sociedade civil, instituíram uma espécie de observatório, que é uma rede de escuta popular. Nós temos aí, assim, que agradecer muito todos os conselheiros e esses nossos voluntários da sociedade civil que estão implementando essa rede. Ela foi instituída há mais ou menos umas 3 semanas, e a gente já tem 138 entidades que assim, entraram em contato, preencheram um formulário que está sendo acompanhado praticamente todos os dias por esses conselheiros voluntários, identificando os problemas e tentando fazer as articulações com o Banco de Alimentos Municipal, com as outras organizações e outras secretarias, para que a gente insira, né, esses grupos que temos buscado nos programas. Acho que além dos 24 mil que foi colocado, né, de população em situação de rua, nós temos muito mais que isso, né? Nós temos as populações das ocupações, das favelas, os catadores de materiais recicláveis, e hoje, com essa situação, a gente tem um grande número de famílias, né, cujas crianças recebiam alimentação nas escolas e que hoje estão descobertas, né? Esse cartão alimentação que o município está oferecendo, ele atende só 20% das crianças, né? Porque ele ficou focado na questão do Cade Único e de quem tem Bolsa Família. E aí se esquece que nesse momento onde você tem um isolamento social, que as pessoas não estão podendo trabalhar, todas essas, grande parte desse 1 milhão, né, de crianças e de famílias perderam o acesso à renda, a capacidade de manter, né, as suas famílias. Então, essa é uma situação bem, bem complexa. O Cidade Solidária tinha como foco justamente atender ocupações e as populações das favelas, né, mas também aqueles que estão inscritos nos cadastros da própria Secretaria de Habitação, né? Então, assim, a gente tem uma parcela grande da população que está fora disso, e esse nosso canal de escuta, ele está trazendo, né, esses grupos que estão fora desse atendimento e que a gente está tendo bastante dificuldade de trazer e de construir junto. A gente propôs a formação de um comitê, né, de segurança alimentar e nutricional no município, desde o dia 30 de março, encaminhamos para todas as secretarias, e tivemos pouquíssima resposta em relação a isso, né? Se não podemos ter um comitê específico, então, pelo menos, que a gente tenha algum representante dentro desse comitê, que é o da comunidade solidária, né, da cidade solidária. Então, assim, essas são algumas questões. E a gente também criou um mapa de vulnerabilidade, com o auxílio de uma das conselheiras que é integrante do Instituto de Arquitetos do Brasil. Esse mapa, ele tem 7 camadas, ele apresenta desde da situação das habitações subnormais, né, então os cortiços e as favelas, os recursos, tanto da saúde como da educação, e agora a gente está tentando também inserir as demandas e as iniciativas que estão acontecendo da própria sociedade civil, e que é, de alguma forma, quem está conseguindo manter essa população que está fora desses programas que o Estado e o município
estão oferecendo. Tá? Legal. Obrigado, Vera. Obrigado pelas suas colocações iniciais. Eu passo para o André agora. O André, que é membro do Grupo de Pesquisa Democracia, Saúde e Ambiente. André. Seu microfone, André. Seu microfone, acho que está fechado. Acho que não estamos ouvindo, André. Deixa eu mudar aqui o André para outra. Um probleminha com o André. Temos um probleminha com... André, nos ouve, André? André nos ouve? Acho que tem um probleminha com o André. O Celso, então, enquanto ele está entrando, eu só posso fazer uma breve consideração, porque eu tenho que voltar para a sessão aqui da LESP. É rápido. Primeiro, dizer que nós debatemos essa questão na Assembleia Legislativa e apresentamos, no ano passado, um projeto de lei criando o que a gente chama de PERA, que é a Política Estadual de Redução de Agrotóxico no Estado de São Paulo. Foi um projeto construído coletivamente por várias pessoas e por vários grupos, que já tramita na LESP. É um projeto importante nessa questão, que é um debate, quando você fala em segurança alimentar, você tem que debater a questão do agrotóxico, do combate ao agrotóxico, do veneno que existe hoje na nossa alimentação. Acho que esse é um debate central quando se fala em segurança alimentar, né? A nossa comida... Hoje nós temos dados mostrando que, por ano, cada pessoa no Brasil consome 5 litros de veneno, de agrotóxico, no mínimo 5 litros. Isso detona a sua saúde física, né? É a causa de centenas de doenças no Brasil e no mundo, mas no Brasil não há controle de agrotóxico, então a situação aqui é muito profunda nesse sentido. Nós poderíamos estar evitando muitas doenças se houvesse, de fato, combate ao uso excessivo de agrotóxico. Aliás, nós somos contra qualquer tipo de agrotóxico, né? Mas, enfim, não há nem uma política de enfrentamento básico do agrotóxico no Brasil. E com o Bolsonaro isso piorou bastante, porque ele liberou todos os agrotóxicos que são proibidos em vários países do mundo. Todos acompanharam publicamente esse debate. Não é à toa que a ministra da Agricultura é conhecida como a menina veneno, né? Essa do DEM, da Tereza, esqueci o sobrenome dela. Cristina. A menina veneno liberou tudo, né, para os grandes latifundiários, para o pessoal do agronegócio. Então, esse é um tema fundamental nesse debate. Nós apresentamos uma proposta na Assembleia Legislativa, que já tramita. Não sei se há projeto semelhante na Câmara Municipal, mas se não houver, já fica aqui a sugestão para que vocês apresentem algo semelhante, que vale a pena. E o outro ponto importante desse debate é esse que vocês estão levantando. O Celso apresentou já uma proposta que tramita acho que é o projeto de lei, né, Celso, que você apresentou, que cria o programa de aquisição de alimentos, de produtos com os pequenos agricultores, com os pequenos produtores, aqui na cidade de São Paulo. É um projeto de âmbito municipal. E lembrando, mas São Paulo produz. Eu trabalhei muito tempo na Ilha do Bororé como professor e diretor de uma escola estadual, a Escola Adrião Bernardes, e isso nos anos 80 e no início dos anos 90, muito tempo. E ainda hoje é assim, eu frequento a Ilha do Bororé, de vez em quando eu vou lá, e tem produtores naquela região, produtores que muitas vezes não têm a oportunidade, né, de distribuir a produção agrícola aqui na cidade de São Paulo, levam para fora da cidade de São Paulo, na região que eu conheço bastante também, de Marcilac, de Parelheiros, né? Isso para falar de uma região. Tem outras regiões que produzem dentro da cidade de São Paulo. Então, é importante valorizar esses trabalhadores rurais, esses pequenos produtores,
essa produção tem que ser incorporada, por exemplo, na merenda escolar da rede estadual, da rede municipal. Me lembro que até recentemente, quando não havia uma centralização da merenda, esses produtores vendiam para algumas escolas. Era possível fazer isso. Hoje já ficou um pouco mais difícil, porque a merenda está terceirizada para grandes grupos econômicos. Acho que não sei quem falou da questão, por exemplo, acho que foi a Suzana que falou sobre a utilização das cozinhas dos céus. Foi quem falou? Foi a Suzana? Foi assim. Uhum. Você falou, está correto. Agora, essas cozinhas estão terceirizadas para esses grupos, para essas empresas. Por que não pode uma cozinha de um céu de uma escola ser utilizada exatamente para esse fim que você sugeriu? Então, esses 2 pontos para nós é fundamental, né? A questão da redução do agrotóxico. Nós defendemos uma alimentação, mas não é qualquer tipo de alimentação, é uma alimentação saudável, isso é fundamental, de preferência uma alimentação integral, uma alimentação não industrializada, isso é fundamental, e sem agrotóxico, e que ela venha de produtores locais, isso é também fundamental, principalmente agora. Eu acho que essa será uma nova prática com a questão da pandemia, do coronavírus, não só na alimentação, mas haverá uma tendência, talvez mundial, das pessoas evitarem comprar produtos e mercadorias de lugares distantes, com medo da contaminação. Então, eu acho que isso vai nos favorecer nesse sentido. As pessoas vão optar por comprar produtos e mercadorias de lugares mais próximos, porque daí a mercadoria ou o produto viaja menos e corre menos chances de contaminação com o coronavírus. Então, esses 2 pontos que eu queria deixar aí para reflexão e como pontos centrais. Existem outros, logicamente, mas para nós eu vejo como 2 pontos fundamentais. A alimentação saudável, né? Porque para pobre vai qualquer coisa aí na cesta básica. Não é qualquer coisa na cesta básica. Alimentação saudável e, preferencialmente, produtores locais. Então, eram esses 2 pontos que eu queria deixar para nossa reflexão, já pedindo desculpas a vocês, já estou entrando aqui na sessão, e depois numa outra live, se for possível, eu volto para conversar ainda com vocês, pegar o final, mas depois eu quero assistir a live, porque quero aprender mais com vocês, que são especialistas, que têm trajetória nessa área e são militantes dessa causa muito importante para todo mundo. Obrigado, viu? Obrigado. Ana, obrigada. Vera e o vereador Celso Janazzi. Obrigada, até mais. Bom trabalho. Obrigado, até mais. A gente estava com um probleminha técnico, o André conseguiu resolver, André? Sim, vamos ver. Acho que quando entram diferentes aplicativos juntos, quando o WhatsApp e tal quer falar, ele acaba bloqueando os outros browsers conectados. Mas isso abre bom debate para essa discussão sobre participação social. Nós temos dados que mostram que cerca de 70 milhões de brasileiras não têm acesso à internet. Nós temos uma exclusão digital enorme. Então, nesse momento de isolamento, de distanciamento social, é fundamental a gente entender como é que está acontecendo a participação e o controle social. A gente está com muita dificuldade de demandar o poder público, os governos estão bloqueados, Ministério Público bloqueado e, inclusive, o Tribunal de Justiça também sem um caminho direto de diálogo com a sociedade civil, com o cidadão. É lamentável que, de hoje para amanhã, nós vamos atingir no Brasil a triste score, a triste marca de 20 mil mortes. Amanhã a gente chega nessa dramática situação do nosso país. Então, isso requer, como até o Caio tinha colocado com relação à alimentação, uma ação muito emergencial, uma ação de uma urgência que não está tranquilo, não está favorável. É hora de realmente a gente pensar de uma forma estratégica, de um horizonte no emergencial e pensando no estrutural. Por isso que essa live ela é muito importante, porque a gente consegue discutir o direito humano à alimentação. Ou seja, não é uma caridade, não é uma entrega porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço
é uma ação no meu bairro de entrega de alimentos. Nesse momento, é a gente, a partir de uma relação de solidariedade, assegurar direitos. E o direito humano à alimentação, ele tem 2 princípios: combater a fome e garantir uma boa, uma adequada e saudável alimentação, como o Carlos falava. Ou seja, tem essas 2 frentes que se articulam. E nesse sentido, e que bom, né, agora poder falar mais ao final das intervenções, eu acho que a gente pode caminhar para uma ação muito mais prática e de propostas, né? Qual é o caminho para isso? Saudar a iniciativa do vereador de criar um programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar nesse momento. Ele é fundamental. A entrega das doações, a entrega de cestas, elas devem ser muito delicadas. A assistência alimentar emergencial, ela compõe, de fato, uma das intervenções, uma das estratégias da garantia do direito humano à alimentação, que é prover, né, um direito, é assegurar um direito de uma forma prática. Mas ela é, ao mesmo tempo, uma das formas mais opressoras, porque ela cria curral eleitoral, ela cria formas de segregar as pessoas. Você vai por questões, às vezes, raciais, religiosas, os vínculos que você estabelece no território. Então, ter critérios claros, transparentes, para essa assistência emergencial é o que a gente mais precisa. Por isso, a participação social é fundamental. Então, quero louvar e saudar a iniciativa de ter um projeto de leis de aquisição de alimentos na cidade. É uma demanda antiga da sociedade civil. Infelizmente, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos Federal, passou por muita dificuldade, e na cidade de São Paulo está completamente enfraquecido, e um programa como esse pode ser muito importante nesse momento. Nesse sentido, uma sugestão que eu faço, ouvindo também a nossa pré-conferência de Soberania e Segurança Alimentar, realizada no último final de semana pelo Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar, seria muito auspicioso que o vereador fizesse uma audiência pública virtual, ainda que não com caráter oficial, que a Câmara, infelizmente, agora não está podendo fazer, mas a gente pensar como uma plataforma do Zoom, de outra plataforma mais de interação com a sociedade, a gente poder colher contribuições nessa semana agora que entra, para que o projeto tenha a força da sociedade, ouvindo o pequeno produtor, ver as dificuldades da entrega, como criar uma logística inteligente, sustentável. Está aí o Instituto Feira Livre, o Cauã, para nos ajudar a pensar essa logística inteligente, uma comercialização solidária. E uma coisa que é fundamental também, vereador, é a gente sensibilizar o Tribunal de Justiça, porque a quantidade de recursos, de dinheiro que tem lá no TJ, que é proveniente das penas pecuniárias, é uma monta assim, de dinheiro público enorme. Só que os juízes estão destinando esse recurso para a saúde, como imaginar que o enfrentamento dessa pandemia é só no aspecto de leitos, de testes, isso é importantíssimo, mas para garantir o isolamento social, para garantir demais direitos, porque afinal de contas, a visão dos direitos humanos, elas são interrelacionadas, elas são conexas, o Tribunal de Justiça precisa destinar recursos para iniciativas como a que a sociedade civil vem desenvolvendo de compras diretas, como essas que o senhor apresenta agora. Então, já está na mão do Tribunal de Justiça, simplesmente é a Corregedoria do Tribunal aprovar projetos dessa natureza. E um outro elemento, para finalizar essa intervenção, complementando as colegas, o Cauã e todos vocês, a gente tem 2 elementos muito fundamentais. O Plano Diretor Estratégico da cidade, aprovado já em 2014, ele prevê esse conjunto de equipamentos públicos de segurança alimentar. Ele prevê uma área rural na cidade, né? Nós temos 400 produtores na região sul da cidade de São Paulo, na região norte, na zona leste. Nós temos produtores na cidade, que numa logística inteligente, nós poderíamos comprar desses produtores também na cidade de São Paulo. É uma medida muito virtuosa. E a alimentação escolar, né? Nós temos que assegurar que essa política, uma das mais
longevas ou mais antigas do Brasil, que é a de alimentação escolar, desde a época do Getúlio Vargas, não possa ser interrompida nesse momento. Essa entrega de cestas, né, de vales, pelo governo do estado e o governo da cidade, né, de São Paulo, ele não representa o programa de alimentação escolar. Ele não é o programa, ele é mais um genérico que esse governo estão criando. Então, de longe, ele é o PNAE. O PNAE, ele é muito arrojado, ele é muito complexo, ele dá uma visão muito virtuosa do sistema alimentar que a gente defende, né? Que é comida saudável, com base no guia alimentar da população brasileira, dinamizando o campo, criando uma relação que não é antagônica campo-cidade, mas uma relação articulada entre esses dois ambientes, complementares também com as águas, com as florestas. Então, o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, precisa ser executado no município. Tem recurso do governo federal. O FNDE tem repassado recurso para a cidade. É uma decisão deliberada do governador e do prefeito não executar. Agora, qual é a preocupação que a gente fala? Né? Se tem esse arcabouço legal, está na Lei Orgânica de Segurança Alimentar, está nos componentes municipais do CISAM em São Paulo, está no plano diretor estratégico, e a cidade não cumpre. Agora, a medida provisória do presidente, assinada no finalzinho da semana passada, que tira a responsabilidade do gestor público de não implementar as medidas adequadas no tempo certo e ainda isenta de responsabilidade, essa é de uma perversidade enorme. E aí nós temos que envolver o Tribunal de Contas do município, e a gente pede muito que o mandato possa fazer a discussão com o Tribunal de Contas do município. Nós precisamos fiscalizar os recursos públicos que estão aí sendo colocados nas ações de combate à Covid-19 na cidade de São Paulo, porque a alimentação é um eixo estratégico de prevenção, de tratamento das pessoas, que estão muito fragilizadas, e aquelas para não se expor. E aí, para finalizar, nós temos o comitê emergencial, que foi criado muito mais pelo fôlego dos técnicos das secretarias, pelos integrantes da sociedade civil. Ele não foi oficializado pelo governo, lamentavelmente, mas a sociedade civil, o conselho, aprovou em sua plenária, o que é legítimo, é parte da sua atribuição, e nos causa muita estranheza que os órgãos de controle não façam essa assertiva para responsabilizar os agentes públicos. Agora, essa semana, que o Ministério Público, a Promotoria dos Direitos Humanos, mostrou ao prefeito que situações como nós estamos vivendo podem levar a uma turba, podem levar a saques famélicos, e aí eles recomendam ações como a distribuição de cesta. Ora, nós estamos falando de um direito, né? Nós estamos falando de direito, nós estamos falando de uma institucionalidade que existe na cidade, nós estamos falando de recursos públicos que estão no Tesouro, tem fundos para isso, e eles não estão sendo aplicados, então é uma decisão deliberada. E aí a gente roga, como alguém tinha colocado aqui algumas mensagens com relação ao Herbert de Souza, ao Betinho, a gente roga para que nas próximas eleições municipais, que estão já se avizinhando, estão se aproximando, possamos fazer boas escolhas para que o tema do combate à fome, da promoção da segurança alimentar, da garantia do direito humano à alimentação, das compras públicas sustentáveis, estejam em todos os debates e a população possa fazer boas escolhas para aqueles que não merecem o nosso voto ético naquele momento de escolha do pleito. Passo a palavra. Obrigado, André. De fato, você tem razão, André. E aí coloca aqui o Caio Rubinho Zinei, ele coloca, né? A sua fala, né? Cuidar da saúde da população não é só com respirador. É claro que tem que ter respirador, é claro que tem que cuidar da saúde, mas também por meio de ações sociais, como garantir alimentação para os que precisam. E, de fato, alimentação para os que precisam e com qualidade, né? Que nós temos essa possibilidade, né, André? Então, é importante. E na fala, vocês citaram, nós apresentamos esse projeto, o 294, agora, né, de 2020, e ele atende exatamente isso, né? Ele busca incentivar
obrigar, na verdade, incentivar não, obrigar a Prefeitura de São Paulo a desenvolver o pequeno produtor rural que está lá com a sua produção, né, com alimentos de qualidade, orgânicos, para a população, nesse momento difícil. Nós temos vários exemplos, vocês citaram exemplos aqui, já na cidade de São Paulo, mas nós temos também aqui em Mogi, Suzano, já experiências nesse sentido, várias famílias produzindo e tendo o escoamento dessa produção para a população. Nesse projeto que nós apresentamos na Câmara Municipal, ele trata, e a Vera colocou assim, não são só os 25 mil pessoas em situação de rua, né? Então, esse projeto, emergencialmente agora, ele visa também a proteger, dar esse atendimento e distribuição desses alimentos para as comunidades indígenas, né? Para as ocupações que estão também sem esse atendimento, para as mulheres em situação de violência, que nós estamos vendo um número assustador, né, crescendo aqui na cidade de São Paulo por conta da pandemia, da permanência das mulheres com os homens agressores machistas. Então, são um conjunto de ações, e aí, André, eu falo para você que você fala que tem recurso, realmente a prefeitura tem recurso, falta vontade política, falta coragem, falta para fazer esse enfrentamento. Num momento de uma crise tamanha, gigantesca, como nós estamos vivendo, uma crise sanitária gigantesca, nós estamos também vivendo uma crise política gigantesca, né? Tanto começa do governo federal, com um presidente fascista, genocida, que não tem coordenação nenhuma com os estados e com os municípios, é o mínimo que a população precisaria nesse momento, e não tem. E aqui também, no estado de São Paulo e no município de São Paulo, a gente também não tem. A gente tem os governantes aqui, o governador e o prefeito defendendo o isolamento social, só defende o isolamento social, mas não dá essas condições, não tem esse enfrentamento que você coloca aqui, para que as pessoas sejam atendidas, né, parem de passar fome, e não essa distribuição só da cesta básica, que o André coloca muito bem. A cesta básica, é lógico que ela é necessária, mas não é só isso, não basta, né? A gente quer algo maior, que com qualidade para as pessoas. E eu coloco para vocês também, a gente está vendo na mídia uma série de pequenos produtores destruindo suas produções, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O CEAGESP aqui, com a sua produção, sua frequência lá baixou 70%, e os pequenos produtores estão queimando as suas produções porque os governos municipais, estadual e federal não dão vazão a essa produção. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, Cauã. Cada um puder falar um pouquinho, vai passar para o Cauã. Eu acho que é um ponto bem interessante e crucial, assim. Esse momento de pandemia faz com que as relações de venda desses produtos elas sejam impactadas diretamente. Então, ao mesmo tempo que é uma grande parte da população em condição de vulnerabilidade, e aí já uso como sugestão para esse projeto de lei que os imigrantes sejam incluídos, que não estão dentro desse texto. Então, essa população que está em vulnerabilidade precisa desse alimento, e os agricultores, por si, têm capacidade de produção e acabam não conseguindo escoar esses alimentos para esses grandes centros urbanos, porque os meios comuns para se escoar esses alimentos não estão funcionando. Então, as feiras, né, os parques foram fechados. Então, os institutos que trabalham na cidade de São Paulo, a gente está fazendo o que pode para tentar remanejar internamente, mas a gente ainda abarca quantidade pequena de produto, há um excedente muito maior no campo, e no campo próximo, assim, a gente pensar em desenvolvimento local mesmo. Então, não só na região sul, como na região leste, já foi comentado, há um grande número de agricultores que estão produzindo, que têm capacidade de produção e que não estão conseguindo escoar. E aí, eu acho que nesse ponto é importante a gente pensar com relação a de que forma a gente vai contemplar esses agricultores. Qual que é a diferença do pequeno para o grande agricultor, né? Qual que é a diferença de acesso a esse tipo de alimento? Por que as pessoas falam que o orgânico é mais difícil de acessar, é mais caro? Por conta da ação dos atravessadores. Então, os atravessadores, eles têm tudo que correlacionam que o preço de quando sai da porteira até quando chega na nossa mesa pode ser até 400% maior.
Então, esse acréscimo faz com que a população mais vulnerável, e salientando que quando a gente se alimenta, o que a gente alimenta quando a gente se alimenta, quais são os ciclos que estão atrás, antes de chegar na nossa mesa, como que a gente vai munir o nosso corpo, aumentar a nossa imunidade se a gente está colocando veneno para dentro. Então, produzir na base do veneno surgiu lá atrás, quando a gente começou, através também de política pública, fazer com que os agricultores conseguissem produzir tendo que usar agrotóxico. Então, hoje a gente a gente tenta nivelar as compras por preço, só que se a gente pensa só em preço, a gente não paga o trabalho do agricultor, porque o agricultor que produz de forma orgânica, ele tem mais dificuldade, ele tem menos aporte químico, ele precisa de mais mão de obra, ele precisa de trator. Inclusive, os planos de financiamento para esses pequenos agricultores, eles são incipientes, praticamente não existem. Então, os pequenos agricultores acabam sofrendo muito porque não têm acesso ao crédito, têm mais dificuldade para produzir, e quando produz, num momento como esse, e que tem muita gente precisando dessa comida, está com muito excedente em campo. Então, não faz sentido a gente estar queimando essas produções, comida de qualidade, e não conseguindo repassar para essas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade. Eu acho que é importante a gente se atentar a como a gente vai elaborar esses critérios do que é pequeno e do que é grande, né? De que forma a gente vai, qual tipo de ciclo a gente vai fomentar. E dentro disso, que a gente consiga fazer formas acessíveis para os pequenos agricultores, porque plataformas online, métodos que sejam, que não estejam dentro das condições dos agricultores, assim como as pessoas mais pobres não têm acesso à internet, muitas vezes os agricultores também não têm acesso à internet, também não conseguem passar, eles olham para o campo e ele sabe quanto que ele tem no campo, mas muitas vezes ele não consegue abrir um computador, abrir a plataforma e cadastrar quantos alfaces ele tem no campo. Então, esse é um ponto que faz com que vários agricultores sejam excluídos. Se não há um ator ali intermediando, ajudando o agricultor nessa questão tecnológica, ele é excluído. Grande parte dos agricultores ficam por fora por causa dessa dificuldade. Então, esse é um ponto sensível também. Lembrando que 70% da nossa alimentação no Brasil vem de pequeno agricultor, e grande parte do dinheiro fica na mão dos grandes agricultores, que têm, novamente, estrutura, que tem trator, que tem caminhão para escoar. O pequeno agricultor depende de cooperativas, depende de relações para conseguir escoar isso, depende de um mercado que consiga pagar um preço que vale a pena a logística e a condição de plantio. Então, a gente está falando não só de contemplar essas pessoas que estão em condição de vulnerabilidade, mas de melhorar as condições para o agricultor, que planta sem veneno para cuidar da nossa saúde e muitas vezes não é cuidado. Então, eu acho que é importante pensar do ponto de vista do agricultor. Legal, Cola. E tem algumas pessoas aqui já colocaram aqui nos comentários dos imigrantes, essa sugestão que você coloca, para a gente aperfeiçoar esse projeto, a hora de começar a tramitação, a gente aperfeiçoa e também incluir, porque nós temos muitos imigrantes aqui nessa situação também de vulnerabilidade, e é importante eles estarem assim relacionados também nessa medida urgente. Eu passo para a Suzana, que fala, a Suzana também ela é representante do Conselho das Mulheres do Comuzan, da Zona Oeste. As mulheres também têm uma participação grande, Suzana, nesse processo dos produtores rurais. Como você pode falar para nós? Bom, sim, existe um trabalho, existem muitas mulheres produtoras rurais, inclusive eu compro diretamente de uma produtora para consumo pessoal. Existe sim essa luta no campo, mas é aquilo que o Cauã estava falando, né? A dificuldade é não existir uma estrutura, né? Para o grande produtor existem incentivos, existem linhas de financiamento. Para o pequeno agricultor é tudo muito mais sofrido, né?
Então, é um trabalho árduo. Nós precisamos, esse que é a tristeza, né, de ver o que está sendo feito, porque a tendência, na Câmara, a gente teve uma plenária na Assembleia Legislativa sobre o panorama de segurança alimentar, foi no final do ano passado, e pela falta de incentivos e pelas dificuldades, o que tem se avaliado aqui no campo, muitas vezes o pequeno agricultor, ele ganha mais arrendando sua terra e deixando de plantar, arrendando para um grande produtor, do que tocando o seu espaço. E o que a gente quer é justamente o contrário, porque a grande produção ela é baseada no agrotóxico, ela é baseada em outro tipo, em produção para exportação. Então, o papel das mulheres, e a gente vê nos movimentos sociais, no MST e em várias cooperativas, muito forte na junção, na organização. A gente viu também a presença de mulheres nas nossas conferências, essa militância, mesmo que não apareça muitas vezes como liderança ou como político, como nome de político, a representação, mas a luta e a construção e o dia a dia, ele tem uma presença forte das mulheres. E a situação que acontece na questão da mulher, ainda, mesmo na mulher que trabalha no campo, ainda é o direito de poder trabalhar e de poder não ser sobrecarregada por todas as funções que não são divididas. Existe muito ainda o peso da cultura, né, na questão do papel da mulher, além do trabalho, além da questão da divisão da sobrecarga, da chefia de família. Então, esse perfil, ele acontece em todas as atividades, né? No ambiente rural ele também não é tão diferente, e a necessidade de garantir esse suporte específico, ele é real, né? Pelo que eu conheço. Obrigado, Suzana. E Vera, você do Conselho, você que é uma grande militante do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, você também vê uma falta, Vera, uma falta de articulação, porque o prefeito aqui de São Paulo não tem esse diálogo com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar para saber onde estão esses pequenos agricultores, de onde são produzidos esses alimentos. Não há essa articulação, nunca houve, né, Vera? Você pode falar um pouquinho disso? E agora, muito menos, né? Vocês foram chamados para dialogar com o prefeito, com a secretaria? Então, Celso, na verdade, a gente chegou a ter, né, na administração passada, uma movimentação no sentido da gente estar fortalecendo as políticas da agricultura urbana. Acho que é importante a gente lembrar que, desde 2004, a gente tem um programa de agricultura urbana aqui no município, né, é uma lei, uma das diretrizes do Plano Municipal de Segurança Alimentar era justamente a implantação de um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural aqui no município e a construção de um Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável. Isso aconteceu, a gente tem um conselho que acho que, assim, como você mesmo está colocando, é pouco conhecido, né, assim, não é chamado para as discussões dessas questões. Nós temos um plano de desenvolvimento rural, do qual nós, como conselheiros do Comusan, ajudamos a construir nas várias audiências, né, das pré-conferências que aconteceram. Então, assim, que é desconhecido também, né, talvez até pelo próprio legislativo municipal, né, Celso? Então, acho que, assim, a gente teve uma audiência pública na administração passada, assim, gigante, relacionada a essa questão da agricultura urbana, nesses últimos anos, nesses últimos 3 anos, isso foi praticamente, acho que, esquecido, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa retomar. É importante a gente colocar
que, com a participação efetiva nossa, durante a construção do programa de metas em 2017, a gente conseguiu incluir a meta de segurança alimentar, só 2 metas foram incluídas após a apresentação e discussão do programa de metas na época do prefeito Dória. E uma delas foi a de segurança alimentar e nutricional, né, que tinha 9 subprojetos que envolviam várias áreas, e se vocês forem olhar o programa de metas daquela época, grande parte dessas metas estava relacionada à questão da agricultura urbana e periurbana, né? Essa meta, ela desapareceu no novo programa de metas do COVAS, tá? A gente teve uma divisão aí numa mudança na organização da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a parte de agricultura e abastecimento voltou para a Secretaria Municipal de Subprefeituras, eles estão se estruturando, mas a gente perdeu, né, isso como uma obrigação e uma visibilidade da questão da agricultura urbana e periurbana no município. A gente teve, inclusive, agora, neste momento tão de crise, uma descontinuidade de um programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho chamado POT Hortas, que pagava um pequeno salário para mulheres produtoras aqui na nossa região. Tinha gente da Zona Leste, da Zona Norte, inclusive da aldeia lá em Parelheiros, da aldeia indígena em Parelheiros. Esse programa foi descontinuado, essas mulheres deixaram de receber este dinheiro para produzir, né, e foram convidadas a compor um projeto que é o de combate ao desperdício da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é muito importante, mas que não atende, né, a essa questão, e, por exemplo, duas dessas mulheres, esse dinheiro era, inclusive, para a produção da horta, da qual elas sobreviviam, né? Então, elas perderam esse que era tão pouco, né? O que isso representa? Por que isso foi descontinuado? É uma coisa pequena, mas eu acho que é uma questão que a gente precisa olhar também, né? E, assim, a gente tem um projeto muito interessante, que é o Ligando os Pontos, né? Que seria justamente para fortalecer essa articulação dos produtores rurais do nosso município. Ele era voltado mais para a Zona Sul, né? Com os consumidores, a gente tinha na base dele a questão da democratização do acesso da população aos alimentos de qualidade produzidos no nosso município, e, na verdade, ele não se concretizou dessa forma, né? Ele acabou virando uma coisa meio de comunidade que sustenta agricultores, mas ele fica ainda voltado para uma questão mais elitista, né, do acesso ao alimento produzido de forma agroecológica no município, e o que a gente esperava, que era uma ampliação dessa produção, para que pudesse ter também uma redução do custo, né, Cauã? Porque a partir do momento em que você tem investimento, a gente não tem no município nenhum programa, nenhum projeto de para esses agricultores, é muito pequeno isso, né? É pequeno e ele depende de um grupo de trabalhadores, de funcionários comprometidos para que ele possa ser construído, né? A gente tem muito pouco investimento, inclusive de servidores, para desenvolver esse trabalho de atendimento à parte de ATER, que a gente chama, né? Que é a parte de orientação, apoio aos produtores rurais, em todos os sentidos. Então, a gente vinha construindo, a gente vinha crescendo, e isso tudo, de alguma maneira, refluiu. Então, é importante que a gente pontue isso, para que a gente retome essa discussão, inclusive se for ser feita essa audiência pública em relação a esse seu PL, eu acho que a gente tem que apontar essas questões, recuperar
essas questões, inclusive do programa de metas, para que a gente possa não deixar, não voltar atrás, tá? É importante, Vera, importante aprimorar. E eu passo para o André. André, tá, quem faz uma consideração para nós aqui é a Tainá Messinetti. Ela fala que segurança alimentar também passa pela seguridade social dos pequenos produtores, né? Em organizar a logística de inserção deles no mercado formal de distribuição de alimentos da cidade. Se você pudesse também tocar nesse assunto aqui, nesse ponto. Então, eu estava muito atento a essa contribuição da Tainá, porque realmente, Tainá, nós tivemos desde o golpe, né, do governo Temer, as reformas trabalhistas, a reforma previdenciária, que tirou aquela cobertura de cidadania e de proteção social dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. E agora, a resposta que o governo federal, que é o governo do estado, quer dar para combater a pandemia é mais ajuste fiscal, é mais ajuste econômico. Vocês viram hoje na reunião do presidente com os governadores. Quer dizer, colocar mais pressão nessa instabilidade que nós estamos vivendo econômica por um receituário neoliberal, hiperliberal, que não faz sentido no tempo de agora. A gente já não acreditava nisso, agora menos ainda. E que qualquer pessoa que flertar ou tentar abraçar essa causa vai jogar um conjunto da população para a miséria, para a exclusão, para o presídio, para os manicômios, porque essa é a lógica, para a rua, essa é a lógica do capitalismo. E acho que tem uma coisa que o Cauã colocava, que eu acho que é importante a gente resgatar nesse momento, é assim, quando a gente está falando desse emergencial, pensando no estrutural, é que, desde já, nós estamos vivendo um problema tão complexo que a resposta não é uma resposta simplista. Ela também é complexa, ela também envolve dimensões de diferentes atores e fatores. Ela requer uma visão holística, integral, para a gente reorganizar esse sistema agroalimentar que a gente conheceu até agora, que é um sistema agroalimentar da exclusão, da concentração de terra, concentração de renda, conflito no campo, exclusão na cidade. Então, nós não podemos mais concordar com esse sistema agroalimentar. Então, é uma responsabilidade nossa, à medida que a gente tiver uma ação de combate à fome, de segurança alimentar, também já começar a construir esse outro sistema agroalimentar que vai impactar muito nas questões ambientais e sociais. O que nós estamos querendo mostrar é que, para agir no agora, nós temos que evitar futuras pandemias. E a questão alimentar, ela é central em combater futuras pandemias, ela é central em evitar as mudanças climáticas. Então, nós podemos fazer agora. E tem um componente muito interessante para isso. Duas coisas. A cidade de São Paulo, ela é signatária do Pacto de Milão, que é uma articulação de muitas cidades para garantir uma agenda de uma política alimentar urbana articulada com a Agenda Habitat 2030. E também, desde 2015, existe um marco de ação da FAO, ONU, para a segurança alimentar em crises prolongadas. Então, é incrível como o governo, que tem essas informações, porque é signatário desses pactos, tem uma articulação de relações internacionais, porque tem uma coordenadoria de relações internacionais, tem um ministério, tem uma delegação brasileira na FAO, ONU, temos os conselhos de participação social, temos, inclusive, empresários dispostos a querer discutir os seus negócios, e a gente não consegue fazer esse ambiente de construção coletiva. Ou seja, é incrível como a gente está perdendo a oportunidade de fazer essa mudança, que inclui também a questão do financiamento da agricultura familiar. Os espaços de compra coletiva, os espaços de consumo, as experiências como o Instituto Chão, Baru, o Instituto Feira Livre, o Armazém do Campo, são iniciativas que mostram, sim, essa proximidade do consumidor e do produtor, criando os circuitos curtos, os circuitos inteligentes, para a gente impactar menos no meio ambiente. E aí, gente, é o debate que a gente quer fazer
já há algum tempo, né, mais de 20, 30 anos que o movimento de segurança alimentar e industrial vem colocando essas contribuições, que à medida que a gente toma uma decisão nesse momento, olha só, a gente tem dados, né, como a gente discute na Comissão de Alimentação Escolar Orgânica, porque até 2026 toda a rede municipal precisa oferecer alimentos orgânicos. À medida que a gente coloca $1 na compra de alimentação escolar orgânica, a gente consegue deixar de gastar $4 em saúde, em superlotação nos hospitais, nas doenças crônicas não transmissíveis. Então, é uma decisão do agora. E a gente tem já uma inteligência coletiva, nós temos respostas comunitárias muito emblemáticas, muito significativas, que apresentam esse outro caminho. E, para finalizar, vereador, é muito importante que o projeto de lei ele possa apresentar, né, ou acrescentar em um elemento que é evitar a burocratização. Para a gente conseguir acessar o maior número de pessoas nesse momento, tem que ser um processo simples, um processo que tem controle social. Nós somos os mais interessados em ter transparência, integralidade, bom uso do recurso público, mas ele precisa ser o mais fácil e acessível para o produtor e para as famílias. Sistemas muito burocratizados, imagina só, a gente não tem um sistema de compras públicas de alimentação, na alimentação escolar, a gente utiliza ainda o MS-DOS, a gente não consegue ter um sistema dinâmico de compras. E uma outra coisa que tem que ser muito respeitada, e o projeto pode também caminhar nesse sentido, é garantir o respeito à biodiversidade, a nossa biodiversidade do Brasil e da natureza, que a gente tem que criar outras formas de compras, né? Grupos de alimentos, as diferentes espécies, cultívares, aquilo que está no tempo, né? Na sazonalidade, porque a gente tem aquela cultura de comprar in natura, comprar quando tem, né? Tomate, cebola e alface, limão, que é o que mais se encontra na periferia, porque a gente tem uma iniquidade do acesso aos alimentos. Então, a gente tem que valorizar a biodiversidade, valorizar as alimentícias não convencionais e garantir um olhar bem amplo para o projeto para favorecer, nesse momento, uma celeridade, que é o que o Quem Tem Fome tem impressa. O Betinho sempre lembrava disso. Obrigado, André. Tem uma coisa bem importante para finalizar, mas só para finalizar uma coisinha. Várias vezes que na internet, a gente tem lá os agroboys, que geralmente são homens, né, porque é um sistema super sexista. Então, os agroboys ficam lá em Goiânia, Ribeirão Preto, aqui em São Paulo, na Berrini, fica lá em Nova York, ou nos grandes centros do capital também, que gerem o sistema financeiro e o sistema alimentar, e eles monitoram em salas de situações, drones, vários sistemas de irrigação, e, de fato, a nossa população, pequeno produtor, tem muita dificuldade de acessar os mercados, de acessar a compra pública, e a gente precisa facilitar o acesso, precisa de uma assistência técnica rural, inclusive agora, nesse momento, de base agroecológica, para o projeto que o senhor apresenta ser bastante exitoso. Obrigado, André. E você comentou, colocou num ponto, tocou num ponto. Nós acompanhamos, há 2 semanas atrás, o ministro Paulo Guedes comemorando, né, no meio dessa pandemia, ele está comemorando que o Brasil aumentou as suas exportações no agronegócio, um agronegócio que o governo joga dinheiro ali. A gente sabe o potencial agrotóxico que está nesses produtos aí, está enviando para o mundo todo, incentiva esse produto, coloca dinheiro nesse segmento e esquece do pequeno produtor rural, né? Como você mesmo diz, a gente precisa do pequeno produtor rural que produz com qualidade, que produz produtos que vão evitar que as pessoas fiquem doentes, né? É muito importante isso, você coloca, a alimentação é a base de tudo. Se você não se alimenta bem, você fica doente, você vai sobrecarregar o nosso SUS, né? É o SUS que está aí, está salvando vida, mas é preciso investir em alimentação. Então, é muito importante isso. E outra coisa do projeto de lei, ele foi protocolado, mas a gente vai convocar vocês que conhecem o assunto com muita propriedade e aperfeiçoar até a sua tramitação, ela começar a tramitar
a gente vai aperfeiçoar com ideias que vocês estão sugerindo aqui, com certeza. E a gente já vai passando já para o nosso, está avançado da hora aqui, nossa live está chegando ao nosso final. Muitas pessoas entraram, muitas pessoas colocaram suas observações, perguntas aqui. Agradeço a todos que estão nos acompanhando. E para nós terminarmos, eu vou passar para cada um para fazer uma saudação final, para a gente poder encerrar nossa live, muito produtiva no dia de hoje. Cauã? Eu gostaria de agradecer o espaço desse debate. Eu acho que a gente precisa fomentar espaços que a gente consiga debater esses temas, sobretudo falar sobre alimentação, né? Falar o que nos move, falar o que a gente precisa. Todo mundo precisa comer todos os dias. E nem todo mundo consegue ter acesso à alimentação de qualidade. Então, tudo que a gente conseguir fomentar de política pública, fomentar debates que embasem políticas públicas, que aumentem esse acesso a essa população, é válido de todas as formas. Queria salientar uma coisa que foi dita, que quando a gente se alimenta de um tipo de alimento que estabelece relações justas com a natureza, a gente não só cuida da nossa geração, né? A gente cuida das próximas e das próximas gerações. Então, o impacto ambiental do nosso modelo de vida, ele é indiscutível, e a forma com que a gente se relaciona com o meio, mesmo nos centros urbanos, ela ainda é muito viciada, eu diria. Então, a gente, mesmo em espaços urbanos, a gente precisa repensar a nossa relação com a ocupação desses espaços, com a arborização urbana, com o cuidado das espécies que estão presentes isso dentro do meio urbano, o uso de agrotóxicos, o impacto disso nas abelhas, que são agentes polinizadores, que fazem com que a maioria das culturas vão para frente. Então, existem estudos que correlacionam o sumiço das abelhas com o fim dos nossos alimentos, porque a gente depende diretamente delas. Então, que a gente consiga cuidar da gente e cuidar do ambiente. Então, eu acho que a partir do momento que a gente estabelece relações justas, a gente consegue avançar nesse ponto. E outro ponto que eu ia falar, políticas públicas fazem com que a gente consiga viabilizar para o pequeno agricultor condições para produzir de uma forma que quem não tem dinheiro consiga acessar esse alimento. Então, não há como fazer mágica. Então, se não houver subsídios para que esse agricultor consiga produzir, e se comparar o preço da abobrinha orgânica com a abobrinha convencional, você acaba oprimindo o pequeno agricultor de uma forma que é historicamente feita desde sempre. Então, que esse debate se aprofunde, né, que a gente saia dessa superficialidade desse debate de comparar preços, que a gente pense no valor das coisas, o que a gente está fomentando por trás desse processo. Eu agradeço a oportunidade de participar desse debate. O Instituto Feira Livre se preocupa muito com essa questão de justiça social no campo, de como a gente está podendo ajudar isso da melhor forma. A gente está tentando viabilizar formas de conectar campo e cidade, esse excedente com quem está precisando. Tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo, e conte conosco nesse sentido para a contribuição desse debate. Obrigado, Cauã, obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho aqui, pelas suas colocações muito pertinentes aqui. Eu passo para a Suzana para fazer as considerações finais. Então, a gente está vendo, estamos no meio de uma crise que não é... A pandemia é uma ponta dessa crise. A crise, ela vem na destruição do meio ambiente, a crise, ela vem no envenenamento da nossa comida, da nossa água, nas relações injustas, na acumulação versus fome e miséria. Então, a gente está criando uma sociedade doente e a gente está sentindo o efeito desse mundo doente. Então, a recuperação, acho que, assim, a agroecologia, ela mostra um caminho de respeito ao meio ambiente, só que, assim, a nossa sociedade, o nosso país tem na nossa Constituição a questão da dignidade humana, do respeito, da redução das desigualdades. As políticas públicas, elas têm que servir para isso. Tudo bem, nesse momento a gente tem que atender emergências,
E atender emergência dentro de uma pandemia é por cesta básica, por ações solidárias, é pelo atendimento pontual, não deixar passar fome. Mas a gente tem que essas ações elas sejam fundamento para novas práticas. Então a gente tem que garantir que a produção agroecológica chegue na população, a gente tem que garantir que a alimentação não seja dada de uma maneira clientelista ou para criar currais eleitorais, que cestas básicas, que a distribuição não seja carimbada, garantir que a pessoa que é atendida por uma cesta básica hoje, ou por receber uma marmita solidária hoje, ela encontre nisso uma ponte para poder ter o seu emprego, para poder adquirir as outras políticas, os outros direitos sociais. Então, a nossa ideia, a gente está falando de alimentação, porque ela está vinculada à saúde, está vinculada ao meio ambiente, está vinculada à produção, ao trabalho, é uma política transversal, mas a garantia dos direitos, ela é uma porta para a pessoa se manter em pé, para lutar e para garantir os seus demais direitos. Então, a gente está aqui falando da questão da relação entre agricultura e alimentação, e lembrando que todos os direitos têm que ser garantidos, eles têm que ser uma porta, um caminho para a gente construir a sociedade que a gente quer, que é uma sociedade justa e uma sociedade saudável. E para isso, foi um comentário interessante que foi feito aqui no chat, de dizer que quantas ideias boas que a política e a sociedade traz, que pena que não se aproveita. Então, a gente tem na nossa Constituição Cidadã esse espaço da democracia direta, da participação e do controle social. E a gente tem que realmente garantir, ampliar essa participação, motivar mais a população, porque o que os meios de comunicação passam é o que interessa ao grande negócio. E o que a gente tem que fazer, motivar, é trazer o pequeno produtor, trazer a pessoa que está com fome, trazer a pessoa que faz um trabalho comunitário, trazer a voz de quem vive e de quem sabe e quem quer achar soluções solidárias para a nossa realidade. Eu acho que é isso. Obrigada pelo convite e obrigada por esse momento também. Obrigado, a gente que agradece a sua participação aqui. E eu passo para a Vera também fazer suas considerações finais. Então, eu quero agradecer esse espaço, né, Celso? E, assim, dizer que a gente conta sempre com a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar e Nutricional do município, que, na verdade, foi o Comuzan e a Ação da Cidadania que conseguiram, junto ao mandato da Sâmia, né, que antecedeu você, né, que a gente implementasse, e você pegou isso para o seu mandato também, e acho que é um espaço que a gente tem que ampliar, inclusive dentro do próprio parlamento, né, dentro da própria Câmara, trazer mais vereadores para essa causa e para essa discussão, né. E eu acho que o que a gente precisa deixar aqui é lembrar que a gente constrói com a participação de todos, e principalmente daqueles que estão na periferia, e a gente tem, é importante que os espaços de conselhos, eles sejam percebidos e sejam ocupados por todos, e realmente para fazer o enfrentamento dessa forma de atuar clientelista e assistencialista. Eu acho que a gente tem esse movimento na Ação da Cidadania, que eu acho que tem uma história nesse município, que a gente foi perdendo um pouco, mas que a gente está tentando retomar, né? E as pessoas perceberem que a questão do direito à alimentação, como o André já colocou, como a própria Suzana, não é caridade, né? É um direito e está garantido na nossa Constituição, a partir de 2010, na emenda constitucional número 6, né? Então, acho que a gente precisa ter claro, e vejam, né, depois de quanto tempo, só em 2010, né? Então, eu acho que a gente, assim, esse espaço é importante, ele precisa ser ampliado, ele precisa ser repetido, e eu acho que é importante a gente trazer para ele representantes desses pequenos grupos, né, da periferia, para a gente ter
uma escuta para essa situação, não só, né, da dificuldade do acesso, mas também do que esses grupos estão construindo para mudar essa realidade, que é isso que a gente está vendo nessa nossa rede de escuta popular. E eu acho que talvez esse seja um dos legados dessa situação, né? Talvez as pessoas perceberem que a gente precisa ocupar esses espaços, que a gente precisa trazer para o poder público, né, essas iniciativas, e cobrar que eles realmente se efetivem como política pública, já que eles estão previstos no plano municipal, né? É isso. Obrigado, Vera, obrigado pela sua presença e sua participação aqui, com os questionamentos, as colocações muito pertinentes. Eu passo para o André para finalizar nosso encontro, fazer as suas considerações finais, André. Olá, então, obrigado a participação de todos vocês que nos acompanharam até aqui. Quero evocar nesse momento que todas as nossas ações possam ser no sentido de uma afirmação, uma promoção da vida frente a essas medidas, a esses governos, a essas pessoas que defendem e que propõem a morte, que é a necropolítica. Nós, como ecossocialistas, queremos que as ações elas sejam de grande potência de vida, de uma relação harmoniosa com a natureza, com os recursos e bens comuns, a gente possa construir juntos e juntos o bem viver, e que situações como a que a gente vivencia dessa pandemia pode ser rapidamente enfrentada com a solidariedade, com a garantia de direitos, com a promoção da soberania alimentar, que é a condição dos povos poderem participar na construção das políticas de segurança alimentar e nutricional. Nós estamos muito felizes de poder ter esse espaço de construção coletiva. Vamos tentar, ao máximo, ser célere nessas respostas que a população exige, mas na construção desse novo, né, dessa possibilidade de uma emancipação social e de uma vida digna, com direitos, com alimentação saudável. E, para finalizar, o pessoal perguntou onde é o Instituto Feira Livre, fica na Major Sertório, mas o Cauã vai poder falar melhor direitinho 229. 229. Tá vendo que nós somos habituês, porque, afinal de contas, a gente quer reconstruir essas relações a partir de outras sociabilidades, porque não é só uma relação de compra, afinal de contas está escrito lá, isso é mercado. Nós queremos estabelecer outra sociabilidade que passa também pelos afetos, pelos atravessamentos, pela cultura. Então, afinal de contas, a música dizia, né? A gente não quer só comida, então a gente vai garantir tudo isso junto e de uma forma rápida para quem mais precisa, e todo o conjunto da sociedade na garantia de uma alimentação saudável e sustentável. Obrigado. Obrigado, André. Muito bem, a gente não quer só comida, quer educação, cultura, quer saúde, quer alimentação saudável. Então, o endereço é Major Sertório, né? Número? 229. 229. Então, tá aí, fica o endereço para vocês. Então, vamos para o encerramento da nossa live. Muito obrigado, Cauã, Suzana, Vera e André, e a todos que nos acompanharam aqui com as colocações, perguntas, observações nessa live, que foi muito produtiva, porque nesse coletivo de ideias, de pessoas que conhecem de fato os problemas que nós vivemos na nossa cidade, é que a gente pode aperfeiçoar e sair com uma ação cobrando do poder público. Nosso papel como parlamentar é de cobrar, de fiscalizar o executivo, de cobrar, levar ações e cobrar a execução, principalmente para as pessoas mais vulneráveis da cidade de São Paulo. Então, é isso que nós vamos fazer. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço também ao nosso deputado Carlos Janazzi, que participou aqui com a gente no início, que está lá agora fazendo as intervenções na Assembleia Legislativa, votando o projeto de lei. Então, obrigado também a ele que esteve com a gente aqui. Então, muito boa noite, muito obrigado e até mais. Valeu. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Comida de verdade na mesa da classe trabalhadora. Soberania alimentar. Aê!